Nós vimos aqui apresentações extraordinárias do ponto de vista pedagógico. Nós aprendemos muito sobre a cinética do ferro, sobre os aspectos que guardam características próximas, mas não absolutas, entre anemia e deficiência total, absoluta, ou funcional ou relativa do ferro, e temos também as orientações de como fazer as reposições. Mas nós gostaríamos de saber, na prática clínica do dia a dia, como é que nós, de fato, viabilizamos esta logística, que não é tão simples. Então, eu perguntaria inicialmente ao professor Humberto Villacorta Júnior, Hospital Universitário Antônio Pedro, de Niterói, tem um núcleo, um centro de insuficiência cardíaca, de todos nós muito bem conhecido, e eu queria que, Humberto, você nos falasse como, na clínica de IC do Antônio Pedro, vocês conduzem os pacientes com deficiência de ferro através dessa logística para a reposição, e se após a reposição intravenosa, para que os estoques possam ser repostos, se vocês fazem um acompanhamento desses pacientes com manutenção do ferro oral, enfim, qual é a dinâmica de vocês? Bom, muito obrigado, Luiz Antônio. Bom, eu queria, deixa eu só colocar aqui um pouco em perspectiva aqui essa coisa da relação da anemia e do ferro, inicialmente. Então, quem começou levantou essa bola inicialmente foi um israelense, né? Silverberg, todos vocês lembram, final da década de 90, início da década de 2000. E ele, na ocasião, ele falava do tratamento com eritropoetina, mas ele já preconizava a reposição com ferro venoso. Depois isso caiu um pouco e as pessoas focaram muito na eritropoetina. E aí veio, depois que publicou o maior estudo, que foi o RED, que foi neutro, né, não teve nenhum benefício com tratamento com eritropoetina, focando como alvo na hemoglobina. Foi aí que a gente percebeu que estava focando errado, né? Não era a hemoglobina, era o ferro, certo? Então, aí começaram a surgir os estudos, né? Veio o FAIR, foi o primeiro, depois veio o CONFIRM, EFFECT, enfim. E todos eles, esses três primeiros aí, com carboximaltose, né? Que é o maior número de pacientes tratados, e por isso que nos dá a maior segurança, e nas diretrizes lá de fora, a recomendação é com carboximaltose, porque tem o maior número de pacientes estudados e nos dá uma segurança maior. O Pereira ressaltou uma outra coisa que é importante. Existe deficiência de ferro sem anemia. Por isso que a gente estava errando lá, porque a gente estava focando na hemoglobina. Então, tem paciente com hemoglobina normal e que tem deficiência de ferro. E o oposto também, nem toda anemia é deficiência de ferro. Então, por isso a gente tem que fazer essa mensuração com ferritina e saturação de transferrina. No início da década de 2000, lá em 2005, nós fizemos um trabalho em insuficiência cardíaca em pacientes hospitalizados por insuficiência cardíaca. A Ana Luísa, que hoje estava presente aqui, ela estava formando em 2005, ela é acadêmica ainda nessa época, é a primeira autora desse trabalho, e a gente encontrou em população hospitalizada com IC, usando os critérios da OMS, um pouco mais de 60% de pacientes tinham anemia. Isso não foi em cima de ferro. E era um fator prognóstico, mas chamou atenção naquela ocasião que a gente encontrou uma diferença em relação à mortalidade hospitalar nos homens, mas não nas mulheres. Tá? Bom, então, quem são os pacientes hoje que têm mais deficiência de ferro? Você tem os pacientes com insuficiência cardíaca mais grave, você tem um paciente, mulheres, tem mais deficiência de ferro, e você tem os pacientes com maiores níveis de NT-proBNP, ou BNP, de peptídeos natriuréticos, e PCR, também, pelos estudos anteriores, são os doentes mais inflamados, são aqueles que têm uma incidência maior de deficiência de ferro. Bom, então o foco voltou todo para esse lado.
E a gente tem os estudos, como o professor Pereira mostrou, de melhora de sintomas, de capacidade funcional, redução até de hospitalização. O que talvez falta agora para a gente definitivamente talvez mudar até a recomendação e a gente na prática começar a usar por uma evidência maior, que é a redução de mortalidade, que isso não está provado. Está sendo analisado agora no HERE-HF, no FAIR-HF2, em doentes ambulatoriais, e tem um estudo que é o AFIRME-AHF, que é em doentes hospitalizados. Certo? Depois desse preâmbulo todo, agora talvez eu te decepcione, porque a gente não tem ainda uma rotina, eu não sei se você já faz isso de maneira rotineira, a reposição de ferro em todos os pacientes. Eu claro que tem um ou outro caso específico que a gente vai e dosa, mas isso hoje a gente não faz ainda, eu não faço, pelo menos lá na UF, de maneira rotineira, certo? Essa reposição de ferro. Eu queria ouvir se o Pereira já faz isso de rotina, se a Lídia tem essa experiência com reposição venosa. Humberto, antes do professor Pereira Barreto, da Lídia, se posicionarem, eu gostaria de ouvir, vão se posicionar, evidentemente, eu gostaria de ouvir o ponto de vista do Fernando Rangel, que, como todos sabem, atua no Hospital Procardíaco de uma maneira histórica e onde o nosso Centro de Insuficiência Cardíaca, capitaneado por Marcelo Montera, realiza realmente um trabalho admirável. Mas também, nessa particularidade, independente do hospital, Fernando, como é que você, na sua clínica, com os seus pacientes, e o Fernando Rangel não somente tem uma grande clínica, mas cuida de muitos médicos, alguns estão aqui neste auditório. Então, Fernando, como é que você se conduz na sua prática clínica? Obrigado, Luiz, pelas palavras e por estar aqui fazendo parte dessa mesa de ilustres colegas, e é uma grande honra. A questão do ferro é uma questão muito importante, como foi falada pelos colegas, em termos de qualidade de vida, né? Bem-estar, capacidade funcional, VO2 máximo e tudo mais. A questão da mortalidade ainda vai ser melhor investigada. O ferro é um elemento que tem muita importância bioquímica, né? Ele tem tanto um doador quanto um aceptor de elétrons, né? Tem a forma oxidada e reduzida férrica, que é a oxidada e reduzida o ferroso. O oral é ferroso, né? Que ele absorve melhor. Mas todas as dificuldades que já foram bem mencionadas, o professor Pereira falou, quem já não tomou ferro sabe, os distúrbios digestivos são muito comuns, né? Mais de 50% das pessoas têm distúrbios digestivos, náusea, vômito, diarreia, distensão abdominal e por aí vai. E fora a coloração das fezes. A questão da prática clínica é muito importante, né? Eu acho que as diretrizes foram muito felizes quando colocaram, a europeia, todas elas, brasileira e a americana, a questão de se fazer uma análise para deficiência de ferro, com ferritina e com saturação transferrina. Naturalmente, essa análise virá acompanhada de um hemograma. Acho que um ponto que deve ser muito enfatizado é que a deficiência de ferro, por si só, já é um marcador prognóstico, não só anemia. Não só é um marcador prognóstico, então nós temos que tentar intervir na deficiência do ferro. Como o Humberto bem falou, o alvo dos trabalhos hoje em dia já mostra, não só classe funcional, mas mostra também melhora dessa deficiência de ferro na ferritina, saturação, etc. Então, o alvo de hemoglobina, a maioria desses trabalhos nem tinha pacientes com anemia, variava lá de 9 a 13, enfim, tinha muitos pacientes que não tinham anemia, não era pré-requisito para entrar ao trabalho, para serem randomizados. Então, isso é muito interessante. Então, essa dosagem da ferritina e da saturação, se a ferritina estiver menor que 100, já fizemos diagnóstico, mas como vimos, né, a doença inflamatória crônica, a insuficiência cardíaca, existem muitas interleucinas que vão ativar, essa ferritina pode estar alta e o paciente ter deficiência de ferro. Ou pode ter outras comorbidades, insuficiência renal, que é comuníssima, que ativa inflamação demais, ou pode ter doença inflamatória intestinal, que é outro modelo de inflamação, ou ter neoplasia, e por aí vai. Então, ele pode ter, como foi falado, uma deficiência funcional, né, de ferro. E isso com taxa de saturação de transferrina baixa, menor que 20, e a ferritina entre 100 e 299, que é o critério para fazer esse diagnóstico, se a ferritina for superior a 100. Feito esse diagnóstico, nós vamos partir para a reposição do ferro. Claro que a primeira pergunta é,
se esse paciente tem perda, né, se tem perda de estoque de ferro, se ele tem perda sanguínea, se ele tem uma neoplasia oculta. Tem trabalhos recentes que mostram que os próprios DOACs, que são muito usados, né, pela fibrilação atrial, que é comuníssima insuficiência cardíaca, com remodelamento atrial, eles, quando aparece hemorragia digestiva ou urinária, eles estão descortinando a presença de uma neoplasia oculta. Então, isso é interessante. O trabalho publicado no ESC agora, apresentado no ESC, demonstra bem isso. Então, o médico deve estar atento nessa pesquisa diagnóstica que essa anemia pode ser por perda verdadeira, absoluta, né? E isso podemos estar diante de uma situação com outra doença grave, precisamos diagnosticá-la. Quando é deficiência funcional, então, nós vamos repor o ferro, e essa reposição, eu acho que fica, essas preparações de ferro mais concentrados, você pode fazer uma dose única, são bem interessantes, né? A carboximaltose férrica, né? Ela é disponível no nosso meio, 1 ou 2 ampolas de 500 mg, 1000 mg. Isso tem que calcular antes o déficit de ferro, né? Aquela equação foi demonstrada, né? O delta hemoglobina, que é o 15 para um peso normal menos a hemoglobina atual, multiplica pelo peso corporal, multiplica por 2,4 e soma pelo depósito, que é 500. Então, com isso você tem, geralmente acima de 1000, você vai repor isso, 1000 ou 2000. E o que eu faço depois? Bom, isso não está totalmente estabelecido, essa periodicidade na literatura. Mas, o que se fala nos artigos, em torno de 3 a 6 meses, fazer uma outra avaliação para ver se realmente... E a resposta ela é positiva, de um modo geral, quando a taxa de hemoglobina em 3 meses subiu, ou a taxa de reticulócito, que sobe mais precocemente, em 1 semana já sobe. Então, esse é um aspecto importante. E qual o momento, por exemplo, de um paciente, isso foi levantado também pelos palestrantes, qual o momento adequado de fazer esse ferro, depois de uma descompensação, paciente internado? Isso está sendo alvo de objeto de estudo atual, como também foi mencionado. O momento adequado após a instabilização, a agudização da IC, da reposição de ferro. Esse delta certinho não se sabe. Isso precisa ser melhor investigado. Então, eu diria que é muito importante o diagnóstico da deficiência de ferro, separar se existe deficiência de ferro ou se existe uma perda realmente de ferro, se existe uma doença, uma questão de armazenamento, ou se existe uma condição realmente funcional, e pesquisar a etiologia de base, lembrar das doenças inflamatórias que alteram muito ferritina. Eu gostaria de lembrar também que existe uma doença hereditária que é muito comum na prática clínica, que é a hemocromatose, que leva a ferritina lá para cima, e o tratamento é o inverso. Nós já tivemos casos de ciência cardíaca com hemocromatose, o tratamento foi sangria, tem que tomar muito cuidado com esses pacientes. É uma doença de depósito, deposita no fígado. Hoje em dia tem uma imagem específica para isso, que a ressonância nuclear, ela quantifica ferro por grama de hepatócito. Então, você pode fazer uma análise bem precisa, que geralmente deposita no fígado antes dos outros órgãos, e também você pode fazer uma análise genética. Quando positivo ajuda, quando negativo não afasta. Muito obrigado, Fernando. Eu gostaria, antes de devolver a palavra para Pereira Barreto e Lídia, ouvir Marcelo Iório Garcia, basicamente, Marcelo, tentando linkar o Hospital Clementino Fraga Filho e o núcleo da insuficiência cardíaca do hospital, que nós sabemos que é um núcleo muito atuante, de muito tempo de implantação. Vocês têm alguma dinâmica, alguma logística estabelecida para essa ação? Obrigado pelo convite, parabéns ao Montero pela organização de mais um evento desse. Vou tentar não ser repetitivo, porque a gente ouviu aí uma verdadeira aula aí de fisiopatologia de todos os palestrantes, parabéns pelas palestras. Eu tenho algumas dúvidas, Luiz, talvez mais dúvidas do que certezas, e tenho muito medo da substituição de endpoints secundários por endpoints duros. E todos os trabalhos que a gente tem foram muito bem demonstrados pela Lídia, pelo professor Barreto, que a gente trabalhou com VO2, que a gente trabalhou com melhora de classe funcional, que a gente trabalhou com melhora de qualidade de vida, que a gente trabalhou com melhora de desempenho, uma série de questionários, Kansas City, Minnesota, mas nós não temos desfechos realmente duros em termos de mortalidade. E depois desses estudos clássicos, inclusive são estudos com poucos doentes, vem duas meta-análises bastante interessantes, 2016 e 2018, que através das meta-análises e endpoints combinados,
a gente consegue algum desfecho em termos de mortalidade, em termos de hospitalização. Então, a gente precisou juntar muito trabalho, trabalhos pequenos, para ter um desfecho de mortalidade. E sem nenhum dos trabalhos ter o objetivo como desfecho realmente duro. Então, eu tenho muito medo desses desfechos. A gente tem uma série de trabalhos em andamento que eu acho que vão responder isso de uma maneira mais enfática. Mas na insuficiência cardíaca, isso também foi muito bem falado, um estado inflamatório crônico, talvez trabalhar com desfecho substituto seja uma coisa muito interessante, que é você ver o teu doente melhor. Você fazer uma medicação e você vê que ele melhorou. Porque o doente, quem está no ambulatório de IC, vê aquele doente cansado, fadigado, você repete o eco, você vê a volemia, você vê que está tudo ajustado do ponto de vista de fármaco, o cara diz que ele tem uma fadiga. Mas é falta de ar? Não, não é falta de ar, é uma fadiga. Então, assim, a utilização periférica do oxigênio nesse doente certamente está muito alterada. Então, dá vontade da gente fazer. Só que aí você faz, e depois de fazer? E por quanto tempo isso dura? E eu mantenho o ferro oral por quanto tempo? Foi o que o Fernando tentou responder. E eu repito o ferro venoso, e com que reserva, ou que alvo de ferritina que eu tenho que alcançar? Nós não temos essa resposta. Então, eu ainda tenho bastante curiosidade do que vem aí pela frente. Lá no fundão, quase toda semana eu levo 1 a 2 na emergência e ser descompensado. Se eu chegar com um paciente para fazer ferro, acho que me matam imediatamente lá, porque não tem vaga realmente para a gente fazer a reposição de ferro. No âmbito privado, eu já fiz em 2 pacientes com hemoglobina menor do que 11. Então, eu acho que se você associar, embora a anemia não seja um marcador, e que a gente tem muita deficiência de ferro sem anemia, eu acho que nesses doentes a gente tem um pouco mais de evidência nesse sentido. Então, eu acho que a gente ainda tem que individualizar muito qual é o cenário realmente que a gente vai fazer e esperar muito os próximos trials que estão para sair, que também não vão ser com muitos pacientes não, porque a gente acostumou a estudar 10 mil, 5 mil, anticoagulação, 100 mil pacientes. Quantos na insuficiência cardíaca a gente vai precisar estudar para ter uma resposta objetiva nesse sentido? Muito obrigado, Marcelo. Eu devolvo a palavra a Pereira Barreto e Lídia, nesses últimos 5 minutos que nos restam, para que vocês possam dar a sua mensagem prática nos seus serviços, como fazem e de que forma fazem. Eu acho que procurei colocar isso dentro da minha apresentação. Eu acho que a gente está em falha. Eu acho que existe uma deficiência de conhecimento, eu acho que foram o que todos colocaram aqui. Acho que colocar que deficiência de ferro isoladamente é um dado novo e a gente não sabe ainda muito bem como tratar. Se me perguntarem qual é o protocolo, como é que funciona, para mim, né, na verdade, eu sempre trabalhei com anemia. É isso. Desde o Silverberg a gente começou a pesquisar anemia dentro do hospital, e aí todo paciente que chega com anemia, você faz aquele tal do perfil do ferro, né? Vai dosar ferritina e saturação de transferrina, e corrige ou não, e às vezes até com eritropoietina. Então isso eu tenho feito. Mas aprendi também com a experiência nossa dentro do hospital, é que a anemia piora a evolução, mas ela é marcador de gravidade. Ela nem sempre é a causa das pioras do paciente, porque eu tive muitos pacientes com anemia que, tratado da insuficiência cardíaca, eles melhoraram e comeram e a anemia foi embora, certo? Então, assim, eu acho que ainda faltam mais informações, a gente está engatinhando, eu acho que eu diria, em relação à própria anemia, mas com relação à deficiência de ferro, mais ainda, porque a gente não dosa, eu pelo menos não fazia parte da minha rotina, dosar ferro nos pacientes, ou ferritina e saturação de transferina, no paciente que não tivesse anemia. Muito obrigado. Lídia. Eu acho que assim, nós tínhamos acabado de comentar que nós estamos à vontade para fazer o ferro, principalmente nos pacientes com anemia. Isso eu acho que todo mundo aqui pesquisa, absolutamente todo mundo que pega um paciente com anemia vai pesquisar uma série de outras descompensações e a deficiência de ferro. E ainda a gente estava brincando que pesquisa errado, né? Que a gente estava pesquisando ferro e tudo mais, mas sim, estamos melhorando. E
Eu acho que assim, é muito fácil, tanto que eu ressaltei muito claramente, os desfechos são muito pouco contundentes. É muito difícil você entrar numa medicação endovenosa para um paciente que, para ele ter um desfecho contundente, ainda mais quando você não tem certeza se efetivamente a fadiga desse paciente está ligada a esse quadro. Então, eu ainda acho que a gente está caminhando nisso. O que eu acho que eu não faria é torturar esse paciente com via oral. Já que eu não tenho nem benefício de desfecho, então, pelo menos via oral, não. Eu acho que assim, para quem não sabe, eu sou mãe de gêmeos, eu tomei o tal do ferro a gravidez inteira. Via oral, não. Vasta experiência, ferro oral não. Mas, justamente porque eu não tenho evidência, é que parece que via oral dá para dar, né? Não tem problema, é via oral mesmo. Mas, assim, o fato é, não trataria de forma nenhuma ou trataria de uma vez, de uma forma efetiva, uma vez que eu assuma que é esse o problema, eu trataria de uma vez. Bom, em princípio, nós estamos com o tempo esgotado, mas eu não posso deixar de devolver, porque houve a solicitação de Villacorta e Garcia para comentários finais do tipo take home message. Dos dois. O meu era muito rápido, porque nessas a Lídia foi muito modesta no trabalho que ela apresentou. Trabalho dela, do Rode, professor Barreto, o Denilson participou, foi um trabalho do Deik, e todas as meta-análises e todos os estudos com ferro, esse trabalho é citado. Todos. Então, embora com muito poucos pacientes, abriu a janela para uma série de estudos. Aliás, essa semana, acho que todos sabem que os nossos arquivos brasileiros de cardiologia subiu um patamar em termos de impacto científico, e isso é obra de todos nós, mas eu destacaria, sobretudo, os nossos dois últimos editores, Luiz Felipe e o Rochite, que têm feito um trabalho realmente admirável nesse sentido. Villacorta. Muito rápido também. Eu acho que no hospital privado é bem mais fácil você fazer isso, você manda ele para a emergência lá e faz. Então, nós, no hospital público, nós vamos ter essa dificuldade prática, Luiz Antônio, que é o que você perguntou. Quer dizer, hoje, eu não consigo fazer isso no ambulatório. Eu acho que nem que eu conseguisse um cantinho, uma enfermeira, eu ia esbarrar em coisas regulatórias, porque o hospital agora é todo regulado pela EBSER. Eu não consigo fazer na emergência, eu também iria apanhar, se eu levasse o doente para fazer ferro lá, e eu teria que internar esse doente no Antônio Pedro, provavelmente, para conseguir fazer ferro. Então, isso são as limitações logísticas. Agora, quando a gente tiver as evidências, por exemplo, publicar um estudo com mortalidade, nós vamos ter que resolver isso aí. Muito obrigado. Fernando Rangel. É só para uma parte rapidamente. A eritropoetina, ela nesse estudo, o RED, ela também demonstrou efeitos protrombóticos, né? Ela não é um fármaco inocente em relação a isso. Aumentou a AVC isquêmico e trombose como um todo. E uma outra coisa, rapidamente, é que o limite que esses trabalhos falaram para ser possível tratar a deficiência de ferro sem anemia seria 15 de hemoglobina. A experiência prática de tentar tratar a anemia e a reposição de ferro é assim, você manda no posto, por exemplo, se vai para um pronto-socorro, no pronto-socorro eles cobram uma consulta e cobram uma aplicação. E fica muito caro para você fazer a aplicação 3 vezes por semana. Então eu mando para o posto de saúde. Eles não têm soro e não têm ampola, mas tem enfermeira. Então, se você instrumentar o paciente e mandar ele com o soro e com a ampola de ferro, eles fazem, tá certo? Então, foi a forma como que eu consegui. E se por acaso ele precisa de eritropoetina e ele tem os critérios, ele consegue a eritropoetina no posto, né? Mas também aí precisa levar o soro e outras coisas, porque senão não consegue fazer. Eu queria agradecer efusivamente os nossos dois palestrantes magistrais, nosso trio de debatedores, que elevaram ainda mais o patamar da discussão de um tema tão importante, absolutamente negligenciado na prática clínica, e que um fórum como esse, composto não somente por palestrantes, mas por uma assistência com esse nível de qualificação, seguramente pode expandir, capilarizar o conhecimento e fazer com que a nossa prática melhore, em benefício único dos nossos pacientes, que é o indivíduo, é o sujeito de toda a nossa profissão, o alvo de todas as nossas ações.